Para a nossa meditação dessa oportunidade, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no texto do profeta Malaquias, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. O livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, leitura dos versículos de 1 a 5 somente. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos juntos os versículos pares. Malaquias 1, de 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Amém. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai bendito, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de meditar na sua santa palavra. Nesse instante pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos capacite a compreender profundamente a verdade do Senhor, e tudo aquilo que for indo de Ti, que encontre terreno fértil em nosso coração. Sempre propício a nós, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vivemos uma sociedade na qual nós temos uma facilidade muito grande em perceber quando alguém está de alguma forma ignorando a gente. Quando alguém não está dando a atenção devida, quando alguém não está de forma adequada respondendo à nossa iniciativa. Mas ao mesmo passo, nós vivemos em um sistema no qual nós temos muita dificuldade em percebermos quando nós estamos desprezando o sentimento, o amor da outra pessoa para conosco. E isso não é falta de atenção, é simplesmente banalização de um relacionamento que deveria ser levado a sério. Nós tendemos muitas vezes, infelizmente, a tratar com frieza, com indiferença ou até mesmo com desconfiança a outra pessoa que está conosco em um relacionamento, investindo, amando, procurando, desesperadamente tentando fazer dar certo a relação. Nós achamos que não tem problema, nós ignoramos, fazemos pouco caso, desprezamos a pessoa, o amor e o relacionamento. É exatamente sobre isso que o texto de Malaquias nos diz, quando fala não sobre um amor romântico de um homem para uma mulher, mas um amor soberano de um Deus para com o seu povo. Um povo que estava no exílio, voltado, mas agora tratava o amor desse Deus da aliança como algo sem valor, como algo desprezível, como algo irrelevante. É por isso que nessa noite eu convido você a meditarmos sobre a resposta a uma pergunta muito simples, muito objetiva e direta. O que o Senhor faz quando o seu amor pactual é recebido com frieza? É sobre isso que nós vamos ver nessa oportunidade. Assim como eu acabei de mencionar, o povo tinha acabado de voltar do cativeiro. Eles, em obediência ao Senhor, reconstruíram o templo, não de forma suntuosa, o mais básico possível. E elas agora estavam vivendo de forma desmotivada e questionando a justiça de Deus diante da realidade que elas estavam vivendo. Como que Deus poderia dizer que está cuidando de nós, se antes os nossos pais viram o mar se abrir, viram o pão cair do céu, e nós agora estamos vendo constantemente apenas os céus fechados para nós? Será que esse Deus, ele continua verdadeiramente como era no tempo dos nossos pais? Será que ainda vale a pena servir a esse Deus? Esses questionamentos levavam essas pessoas a terem cerimônias religiosas
mecânicas. Uma adoração que era somente no exterior. E um relacionamento com Deus marcado por uma falsidade, um fingimento iludido. É diante disso que o nosso texto que acabamos de ler nos enfatiza não apenas o problema, mas também a declaração da solução do próprio Deus. E é sobre isso que nós vamos ver nessa oportunidade. E uma ideia principal que o nosso texto nos fornece: o amor de Deus confronta a nossa frieza espiritual. E nós vamos ver algumas evidências que comprovam que o amor de Deus confronta a nossa frieza espiritual. Veja os versículos 1 e a parte A do versículo 2. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? A primeira evidência que o nosso texto nos mostra a respeito de como o Senhor realmente, em seu amor, confronta a nossa frieza espiritual, é porque nos ama pela graça. E quando a gente fala sobre relacionamentos, nós podemos perceber que hoje os nossos relacionamentos são baseados na conveniência. Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer: eu estou com a fulana até que ela me agrade. Quando ela parar, ou quando ela não for mais relevante para mim, eu vou com outra. Eu vou fazendo isso de uma em uma, até que eu não queira mais estar com essa pessoa. Essa frase foi tão repetida, mas tão repetida, que começou a ser socialmente aceita. E nós, enquanto cristãos, passamos também a achar normal. O nosso texto está dizendo que não é assim um amor verdadeiro. Não é assim um amor da perspectiva do nosso Deus. Mas sim um amor eterno. Um amor que permanece. E um amor que não é de forma alguma baseado em méritos da pessoa amada. É sobre isso que nós vamos ver. Malaquias, ele inicia o seu livro com o termo sentença. E aqui já fica bem pesado. Imagine, a primeira palavra que aparece no livro de Malaquias é exatamente a declaração do que ele veio fazer, do que ele foi fazer diante do povo de Deus. Uma sentença declarando onde Israel havia errado e contra quem ele havia errado. É muito interessante observar isso porque Malaquias está apresentando uma palavra dura a pessoas desesperançosas. Lembra muito lá o apóstolo Pedro falando sobre estarmos firmados no Senhor para a nossa fé ser curada, mesmo em meio à perseguição. Pessoas sendo, assim como nós vimos pela escola dominical, mortas no servo de mão. E aqui Malaquias está dizendo exatamente isso, a respeito de como é uma declaração formal, não é apenas uma dedução que eles deveriam fazer. Ele está dizendo claramente que Deus não estava se agradando da forma que eles estavam o adorando. A adoração exterior não estava sendo adequadamente recebida pelo Senhor. Ele não estava divinamente aceitando essa adoração. Mas apesar do povo ser infiel, apesar do povo agir com essa frieza, apesar do povo estar se voltando a ele com essa declaração de irrelevância do seu amor, ele tem uma mensagem muito clara: vocês estão sendo infiéis, mas eu continuo amando vocês. Isso é impactante, isso é maravilhoso, porque se nós observarmos, Deus não está revelando algo novo a essas pessoas. Deus não está trazendo uma novidade, mas relembrando algo que eles já viveram e eles estavam vivendo. O amor de Deus sobre eles. Note que a construção do versículo de número 2, ela é muito impactante, porque ela nos diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Essa é a parte A do versículo. E isso é muito interessante nós percebemos, porque é como se Deus estivesse dizendo a eles: eu sempre tenho amado vocês. Não é como se Deus dissesse: agora eu estou amando. Ele está dizendo: mesmo com os erros de vocês, mesmo com o imerecimento de vocês, mesmo vocês me ofendendo, eu sempre tenho amado vocês. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Ele continua amando o seu povo. Ele continua amando essas pessoas. Diante dos erros delas, seria justo que Deus as abandonasse. Mas o amor de Deus persiste sobre essas pessoas. Ao contrário do nosso amor, que é meritório, baseado no desempenho do outro, o amor de Deus é firmado tão somente no caráter dele mesmo, em sua decisão. Isso é maravilhoso e reconfortante para nós, porque nada em nós motiva o amor de Deus, e nada em nós pode retirá-lo de nossas vidas. Isso é reconfortante. Como nós sabemos, teologicamente, o amor de Deus não é dado em porcentagens que vão diminuindo ou aumentando de acordo com o nosso desempenho. Ele nos ama 100% e nada nem ninguém pode mudar isso.
É o que a nossa palavra, a palavra de Deus nos ensina. É diante disso que nós percebemos um ponto que o texto se conecta diretamente a nós. Porque, como você deve ter percebido, você nasceu no Brasil. Você nasceu muitos anos depois desse texto. Você não é israelita, nem por ascendência. Se puxar aí, tenho com a certeza que você não pode se considerar um israelita. Você não era povo dessa aliança. Você não era parte do povo amado. É onde Cristo Jesus se mostra como cumprimento desse texto e faz com que ele sirva para nós também. Porque Cristo, sendo um israelita perfeito, o único israelita que mereceu o amor de Deus, ao assumir a nossa indignidade, melhor dizendo, perdão, lá naquela cruz, ele faz com que toda a sua dignidade seja concedida a nós. É por causa dos méritos de Cristo Jesus que você é amado por Cristo Jesus, que você é amado por Cristo Jesus. É por causa dos méritos de Cristo que você é amado pelo Deus Pai. Por isso, você não faz parte de uma nação geográfica que é amada por Deus. Porque não existe nenhuma nação sobre o mundo que mereça esse amor. Mas através de Cristo você faz parte de uma nação espiritual, a Israel espiritual, na qual você entra não por merecimento, não por nascimento, mas por rendição em Cristo Jesus, por pertencimento em Cristo Jesus. Toda a ira de Deus que estava sobre as nossas vidas foi derramada sobre Ele, sobre Cristo, para fazer com que nós agora não mais fôssemos odiados por Deus, alvos da ira de Deus, mas eternamente amados. Eternamente amados. Observe que isso é uma verdade que você já sabe. Observe que isso é algo que você, se tem mais tempo de igreja, já sabe há muito tempo. E observe que assim como os israelitas que sabiam disso, nós hoje, amados em Cristo Jesus, erramos como eles. Quando nós permitimos que o nosso culto se torne fervoroso, a nossa participação na igreja se torne constante, somente quando nós precisamos do favor de Deus, quando de alguma forma a corda aperta para o nosso lado. É por isso que a advertência de Malaquias aos israelitas e a nós em Cristo Jesus não é baseada em ameaças, não é baseada na eternidade de uma punição, mas é baseada na exposição de um amor que permanece diante da nossa falsidade, diante da nossa falta de apreço, diante do nosso merecimento. Um amor que persiste independente de nós. Por isso você percebe que o seu amor ele só é voltado a Deus quando você precisa de algo. Você não está simplesmente faltando disciplina, não é falta simplesmente de ler a Bíblia, não é falta simplesmente de orar, é também falta de compreender o que plenamente Cristo fez por você na cruz, o que você jamais poderia fazer por conta própria, o que você jamais poderia conseguir sozinho. Perceba que na cruz, meu irmão, Cristo ele não responde ao amor que você possuía por Ele, ou o amor que você poderia em algum momento possuir por Ele. Na cruz, Cristo responde à frieza que você e eu possuímos. Cristo na cruz responde à indiferença que você e eu possuímos para com Deus. E os pecados que nós ostentamos, muitas vezes de forma sem qualquer arrependimento, na presença do nosso Deus. Foi resposta a tudo isso, a nossa incapacidade, que Cristo assumiu o nosso lugar para fazer com que nós fôssemos amados, não por merecimento nosso, mas por graça concedida em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, se você está inserido nessa aliança em Cristo Jesus, a sua conduta santa hoje não é para acesso, mas para demonstrar gratidão, é para demonstrar compreensão de que você de fato é amado e amado por Cristo Jesus. Por isso, renda-se a essa graça e jamais se esqueça de que em Cristo você é graciosamente e eternamente amado. Isso é Cristo e somente em Cristo. Mas o nosso texto continua. Agora dos versículos, parte bem em diante, do versículo 2 e do versículo 3. Percebe? Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. A segunda evidência que o nosso texto nos mostra de como o amor de Deus
ele faz com que seja confrontada a nossa frieza espiritual, é porque nos separa pela graça. Se você tem irmão, imagine a seguinte situação: uma pessoa riquíssima, desconhecida de vocês, morre, e você é informado que você foi escolhido como herdeiro dessa pessoa. Isso é irmão? Simplesmente porque essa pessoa decidiu, simplesmente porque ela escolheu você, sem mérito de você, por escolher dessa pessoa. É exatamente sobre uma escolha graciosa dessa maneira que o nosso texto escreve a partir de agora. Perceba, Israel ouve no Senhor uma declaração de amor: eu vos tenho amado. E ao invés de responder: Senhor, obrigado, Israel, com um cinismo, uma falta de consideração muito grande, responde: vos tenho amado o quê? Perceba, a declaração deste povo é baseada em rebeldia. O coração deles estava tão empedernido pelo pecado, que eles não conseguiam ver o amor de Deus na realidade em que eles viviam. As dificuldades que eles estavam vivendo eram uma desculpa perfeita para eles poderem dizer: Deus não os tem amado. Como se eles declarassem de uma forma bem direta: se Deus nos ama, por que a nossa vida não prova isso? Por que nós passamos por dificuldade? Se Deus nos ama, por que nós estamos sofrendo? Eles entendiam que o povo que eles tinham era fruto do próprio esforço deles e não da graça de Deus. É onde nós temos aqui o relembrar de algo que constrangeria qualquer israelita e que deve constranger o seu coração nessa noite também, nessa oportunidade. Ele cita a história de Jacó e de Esaú. Mas é algo maravilhoso porque ele não rememora toda a história. Ele só diz: não eram iguais Jacó e Esaú, e eu não escolhi amar a Jacó e me aborreci de Esaú. E a pergunta que você deve fazer é: o que impediria Deus de amar Esaú no lugar de Jacó? Nada. Nenhum dos dois merecia o amor de Deus. Lembre-se do que eu disse: nenhum israelita jamais mereceu o amor de Deus a não ser Cristo Jesus, nem Jacó, nem Esaú. Eu sei que é anacrônico dizer que eles eram israelitas, porque é a partir de Jacó que vai se chamar Israel, mas perceba, entre o povo separado, nunca houve alguém que merecesse, e não seria Jacó o primeiro a receber essa condecoração de merecedor do amor de Deus. É por isso que o texto está deixando bem claro que, por causa do merecimento, tanto Jacó quanto Esaú estavam apartados do amor de Deus. Mas por graça, por escolha soberana, Jacó foi amado, Esaú. Pelo comportamento dos seus descendentes, nós podemos perceber que os israelitas foram iguais a Jacó, amados e merecedores do amor de Deus. Porque pela quebra da aliança que eles tinham com Deus, constantemente eles tinham dificuldades, inclusive com seus mesmos irmãos, os edomitas, descendentes de Esaú, chamado também de Edom. Por merecimento, tanto Jacó quanto Esaú não eram dignos do amor de Deus, e nem mesmo os israelitas, nem os edomitas. É onde o texto deixa bem claro que Deus não atribui o amor ao povo escolhido baseado em mérito, mas somente em graça. Prova disso é como que o versículo de número 3 deixa bem claro que Deus fez com que os edomitas, assim como os israelitas, sofressem o despojamento, o retirar das suas terras, das suas riquezas, da sua tranquilidade. Isso é muito importante nós entendermos, porque o que está sendo descrito aqui é exatamente que a terra dos edomitas virou pasto, onde o bicho morava, onde os animais selvagens estavam morando. Israel fora levado das suas terras, mas eles voltaram, eles recomeçaram. Os edomitas não. Deus fez com que a desobediência dos edomitas fosse castigada, e Deus fez com que a desobediência dos israelitas fosse castigada em amor, em graça, para tratar o coração dessas pessoas. É por isso que nós precisamos entender, meus irmãos, que o termo utilizado aqui por aborreci, o verbo aborrecer no original, ele não tem sentido simplesmente ficar esse Esaú terrível, hein?
tirando a minha paciência, não é um sentimento, mas uma decisão. Assim como o amor de Deus é uma decisão, não um sentimento romântico, a rejeição, porque aborrecer, o termo hebraico para isso significa rejeição, também não é um sentimento vazio, é uma decisão do próprio Deus. É por isso que esse texto se aproxima tanto de nós, porque por nascimento, nenhum de nós poderia dizer-se parte de Israel, como nós já vimos. Como os edomitas, nós éramos inimigos de Deus e do seu povo. Por nascimento, meu irmão, além de ser pecador, você já nasce inimigo de Deus, você é pecador. Você nasceu longe, muito longe de Israel. Éramos por natureza inimigos de Deus. Portanto, perceba que Cristo, Ele não cria o amor de Deus por nós, mas Ele o revela. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido nos amar. E quando Cristo se encarna visivelmente e nos substitui naquela cruz, Ele revela, não somente para nós, mas para todos os gentios amados por Deus, que desde a eternidade, Deus tem nos amado. Deus tem nos amado. Cristo recebeu sobre si, de forma inocente, meu irmão, o seu e o meu pecado. Cristo recebeu sobre si, de forma inocente, toda a punição divina que deveria recair sobre você e sobre mim. Sem merecer de forma alguma, Cristo recebeu o castigo, para nele nós sermos amados. E agora, nada e nem ninguém pode mudar isso. Você pode dormir sossegado, meu irmão. Nada do que você fez hoje retira o amor de Deus em Cristo que está sobre você. Nada e nem ninguém. Mas infelizmente o pecado nos engana, para fazer com que nós acreditemos que Deus só nos ama se Ele nos agradar, que Deus só nos ama se Ele fizer o que nós queremos, o que nós pedimos. Mas Deus não demonstra o seu amor em nos agradar. Deus demonstra o seu amor no envio de Cristo Jesus, na substituição vicária de Cristo por nós. E agora você entende isso, agora você ouve isso. Mas daqui a pouco você vai para a sua casa, vai começar a sua semana, e muitas situações vão colocar em xeque o amor de Deus sobre a sua vida. Não porque elas questionam o amor, mas porque você questiona o amor diante delas. Seja porque Deus permite que o seu gás acabe antes do final do mês, seja porque Deus permite que o seu parente continue alcoólico, apesar de você orar tanto para ele deixar de estar nessa condição, seja porque a cura que você tanto pede a Deus não vem, ou seja porque o seu ente querido que você tanto clamou a Deus para que ele melhorasse, ele vem a falecer. Todas essas situações, em todas elas, nós dizemos: como Deus pode dizer que nos ama se coisas ruins acontecem conosco? Como os israelitas, nós olhamos para as circunstâncias e acreditamos que nós não somos merecedores de sofrer dessa maneira. Nós acreditamos que Deus está sendo injusto conosco. Porém, Deus prova o seu amor em mantê-lo sobre nós em Cristo, apesar de constantemente o ofender, dizendo: em que nos tem amado? Como o Senhor pode dizer nos amar se nós sofremos? Perceba, meu irmão, Deus não prova o seu amor por nós em nos livrar das dificuldades temporais. Deus prova o seu amor por nós em nos livrar de uma punição eterna e manter esse amor, apesar do nosso imerecimento e da nossa falta de apreço ao seu amor sobre nós. É por isso que, diante das situações que você está vendo, você não deve questionar se Deus te ama baseado nas situações que você tem vivido. Você não deve questionar se Deus te ama porque você está passando por uma dificuldade ou outra. Você é pecador, meu irmão, você merece cada uma dessas situações. Você tem um culpado, primeiro, é Adão, reclama com ele. Deus prova o seu amor para conosco. E é por isso que nós não devemos questionar se nós somos amados com base nas circunstâncias, mas diante das circunstâncias, questionar o nosso coração: a quem nós pertencemos, quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Porque quando nós tiramos os olhos dos nossos umbigos, nós nos voltamos a Deus, não em questionamento de amor, mas em rendição a essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas. É somente a graça de Deus
que pode fazer os nossos olhos sair das circunstâncias que nós consideramos injustas e nós voltarmos a Deus, não em revolta, mas em rendição, agradecendo por Deus continuar nos amando, apesar do nosso merecimento. Por isso, meu irmão, se renda a essa graça e jamais se esqueça de que em Cristo Jesus você foi graciosamente separado para a glória de Deus. Lembre-se do seu coração a quem nós pertencemos. Por último, mais ou menos importante, nós temos os versículos 4 e 5 que nos dizem: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. A última evidência do amor de Deus que confronta a nossa frieza espiritual é porque nos preserva pela graça. Para entender isso, imagine um homem que reclama todos os dias das situações que ele está vivendo. Todos os dias. Que reclama de tudo que está acontecendo na vida dele. Até que um amigo não aguenta mais e questiona ele: o que exatamente o que você possui hoje que não veio de Deus? Acaba a reclamação, meus irmãos. É exatamente sobre como nossas vidas são sustentadas graciosamente pelo Senhor que os nossos versículos dizem. Israel desvalorizava o seu Deus por acreditar que dele estava recebendo desdém. Afinal, estavam sofrendo, afinal, estavam com dificuldades. Eles foram para o exílio, voltaram, tiveram dificuldades, perderam tudo e agora retornavam para começar do zero. E eles questionavam: como que Deus pode nos amar se Ele permite que passemos por isso? Como que alguém pode se considerar amoroso se permite que os seus filhos sofram? Que a gente não tem um básico para sobreviver. É diante disso que o versículo número 4 abre algumas explicações importantíssimas para o povo israelita e para nós também. Porque sim, eles foram para o exílio. Sim, eles foram levados cativos. Sim, eles perderam tudo que eles tinham. Sim, eles tiveram que voltar. Mas perceba, não foi injustiça de Deus, não. Foi retribuição. Deus, se você pega lá o livro de Jeremias, você vai ver lá 30 anos de Jeremias alertando: olha, Deus não tem que se agradar. Se você pega todo o Antigo Testamento, antes de Malaquias aqui, você vai perceber que o povo foi alertado pelo Senhor. Não foi falta de justiça de Deus, mas a aplicação da justiça de Deus. Mas até em aplicar a justiça sobre este povo, Deus ainda foi misericordioso. Perceba como o versículo de número 4 mostra que, assim como Edom, Israel foi levado cativo. Mas Edom não podia recomeçar. O povo de Deus podia, mas Edom não. O versículo de número 4 é bem interessante porque Edom diz: nós somos levados cativos, mas fomos destruídos, agora vamos recomeçar. E Deus diz: pode recomeçar e eu vou destruir de novo. Porque vocês serão conhecidos como povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha que maravilha nós percebermos, meus irmãos, que Edom não recebeu o mesmo tratamento gracioso do Senhor para com Israel. E Israel não recebeu isso por merecimento, mas por graça de Deus. O povo de Israel estava reclamando, perceba, o povo de Israel estava reclamando de ter parcas condições de vida. E era tudo que o povo de Edom estava desesperado para poder ter. A gente só tem uma hortinha aqui que mal dá para a gente. Edom se plantar, Deus faz morrer. Edom se regar lá, dá larva. Não nasce. Deus não permite. Perceba que a retribuição divina a Edom é com justiça. O ícone máximo da justiça naquele caso. Mas para com Israel não. A justiça foi derramada sobre Israel. Mas com misericórdia o Senhor usou para tratamento. Não para punição somente, mas para tratamento dessa nação. É por isso que Edom, por castigo de Deus, seria conhecido como terra da perversidade. Em oposição ao que Zacarias diz, como seria conhecido o povo de Deus, como terra santa. E como nós vemos no versículo número 4, povo contra quem o Senhor está para sempre irado. Como oposição à declaração de Deus, de sempre está mundo a Israel.
sempre amando a Israel. E se você não percebeu até agora, são duas nações que não fizeram nada para merecer o amor de Deus. Nada. E Deus escolhe amar a Jacó, não por merecimento, mas por graça. Uma graça que faz com que o castigo não sirva para destruição de Israel, mas para tratamento. É outro versículo número 5 que fecha essa ideia, onde declara que se esse povo rebelde parasse de ficar olhando as dificuldades, ou ficar somente olhando para a dificuldade financeira que eles estão vivendo, eles olhassem ao redor, eles viriam que Deus estava castigando todas as outras nações, enquanto estava preservando Israel. Edom estava sendo devastado, as nações ao redor estavam sendo devastadas, e Deus preservando Israel. Por graça, por graça. Se você não percebeu, o versículo número 5, o finalzinho dele está dizendo que Deus é Deus, mesmo fora de Israel. Deus tem domínio criacional. Toda a criação está na palma das mãos de Deus. Esse Deus escolhe Israel e não escolhe os edomitas. Percebam, meus irmãos, como o sustento que eles alegavam possuir vinha de Deus, não vinha do esforço deles. Porque vocês acham mesmo que os edomitas não estavam se esforçando? Vocês acham mesmo que as nações ao redor não estavam se esforçando? E Deus permitia com que germinasse em Israel e não na nação dos edomitas, por causa da sua graça, por causa do seu amor. É onde nós precisamos entender, meus irmãos, que diante das dificuldades, como este povo passava, nós tendemos a tratar Deus como injusto. Nós tendemos a tratar Deus como se nós fôssemos santos e irrepreensíveis desde o nosso nascimento. Como se nós nunca tivéssemos pecado e toda a consequência do pecado que nós colhemos fosse injusta, não fosse merecida por nós. Como se Adão não tivéssemos representado e nós agora como pessoas injustiçadas, as quais não foram representadas em Adão, colhem consequências de um pecado que não representava a nós. É por isso que nós precisamos entender que até o pouco que nós temos e reclamamos é fruto da graça de Deus e não do nosso merecimento. Até as situações mais desagradáveis que nós vivemos, até mesmo nessas situações, a graça de Deus se faz presente em nos preservar diante de cada uma delas. É por isso, meu irmão, que você precisa entender que Israel, enquanto povo da aliança, tem essa história do amor de Deus. A nação, assim como nós vemos hoje, ela foi devastada não pela ausência de amor de Deus, mas pela ausência de cumprimento da aliança por parte dos israelitas, em desobedecerem a Deus, em se voltarem contra Deus. Mas esse amor de Deus não foi perdido. A aliança que ele tinha com Abraão, se você se lembrar lá em Gênesis, era em todo aquele que, como Abraão, cresce no Senhor de todo o coração. É onde este amor, essa verdade se conecta a nós. Porque Cristo, como descendente de Abraão, e único descendente de Abraão, que verdadeiramente creu no Deus Pai de todo o coração, ao nos substituir, ao receber o preço dos nossos pecados, ele faz com que toda a nossa pena seja recebida dele, e toda a dignidade, todos os méritos dele sejam derramados sobre nós. É onde nós percebemos, meus irmãos, que até mesmo a nossa falta de fé, hoje, nas circunstâncias, nas dificuldades, é compensada pelos méritos de Cristo Jesus. Você não continua amado por Deus porque você tem fé, meu irmão. Até a fé que você possui no seu coração é com base na eleição de Deus, que te escolheu antes mesmo da fundação do mundo e enviou Cristo Jesus para que te chamasse e essa fé respondesse no seu coração. Até mesmo se voltar a Deus é fruto da graça dele, não do seu merecimento. É onde se torna claro esse texto para nossas vidas, por mais que situações surjam de dificuldade na sua vida, meu irmão, em Cristo, você permanece preservado, não imune, preservado, porque nada disso
pode mudar a eternidade do amor de Deus sobre você. Se hoje a morte te chamar, você na glória reinará com o Senhor. Nada no mundo, nada na criação pode mudar o amor de Deus que está sobre você através de Cristo Jesus. Absolutamente nada. Essa é a segurança para as nossas vidas. Deste modo que nós entendemos que a resposta do porquê Deus amar a pecadores indignos não está em nós, mas em Cristo. É por causa de Cristo que você é amado, meu irmão. Aquele que recebeu inocentemente toda a ira destinada a nós, habilitando-nos a viver como povo amado e resgatado do Senhor. Graças ao Salvador das nossas vidas, as transitoriedades da vida, as adversidades que você vive, não declaram a ausência de amor sobre você, meu irmão. Não declaram a ira eterna de Deus sobre você, meu irmão. Mas passar por essas transitoriedades, essas adversidades, e conseguir ver a mão de Deus, te lembram que Deus continua em Cristo, amando você por toda a eternidade. Porque não é um amor baseado em seus méritos, em seus acertos, mas é a graça do nosso Senhor, através de Cristo Jesus. Portanto, por mais que você viva momentos angustiantes, e diante desses momentos parece que o céu impede você de ver a luz da graça de Deus, Cristo é a garantia de que Deus permanece te amando. Cristo é a garantia de que Deus não mudou, não mudará. Ele continua te amando. A decisão de Deus não pode ser revogada, é um decreto. E Cristo Jesus é a lembrança constante de que Deus continua amando você. Deus continua te amando. Portanto, parar de reclamar não é só maturidade, não, meu irmão. É arrependimento verdadeiro, teológico no seu coração. É a comprovação de que você foi unido em Cristo Jesus. Não porque as situações não te aflijam, mas porque a lembrança de que Deus em Cristo continua te amando torna cada uma delas suportável. Cada uma delas suportáveis. Portanto, renda-se nessa graça e jamais se esqueça de que em Cristo você é graciosamente preservado. Não somente hoje, mas por toda a eternidade. Não se esqueça, meu irmão. Isso não veio para suavizar os sintomas espirituais que você vive, mas resolver a raiz do problema, nossa culpa real diante de Deus. É somente através de Cristo que a frieza que você percebe hoje no seu coração não é emocional, meu irmão. A falta de vontade de ler a Bíblia, de orar, de estar em comunhão não é emocional. É evidência muitas vezes de um coração que, por natureza, resiste ao Senhor e despreza o seu amor pactual. É um desprezo pelo amor de Deus. É um desprezo pela graça do Senhor. No entanto, na cruz, Cristo assume exatamente essa condição. Ser tratado como infiel, ou indiferente, ou que não ama, para que você hoje, mesmo que em um momento ou outro se encontre dessa maneira, saiba que Deus não deixou de te amar, mesmo que assim você vive. Mesmo que você vire as costas para Deus, em Cristo Ele continua te amando, porque o amor dele não depende de você. Isso não é um incentivo para você continuar dessa maneira, pelo contrário, é um constrangimento para que você, diante deste amor que perdura diante do seu imerecimento, você se volte imediatamente ao Senhor. Se nós temos tanta facilidade de perceber quando nos ignoram, que abramos os nossos olhos para ver o quanto nós tratamos como irrelevante o amor de Deus. Porque você se aceita em Deus, em Cristo Jesus, não faz com que você oscile. Hoje você pertence a Deus, amanhã não pertence, você continua pertencendo para sempre. Não depende do seu fervor religioso, não depende da sua continuidade de vida devocional, depende somente disso. O seu fervor, a sua vida devocional, é uma resposta, uma demonstração de que você compreendeu este amor e de que ele habita no seu coração. Nós não somos chamados para nos esforçar para alcançar a salvação, mas por recebê-la, nos esforçarmos para glorificar o nome de Deus através de Cristo Jesus. Portanto, você não é amado, você não busca Deus para ser amado, você não busca Deus para ser amado, mas porque você já foi amado, de forma irrevogável. Você é convocado a glorificar o nome daquele que te ama.
Isso através de Cristo Jesus. Por isso, aqui tem uma verdade inquestionável para a sua vida. Continuar tratando Deus com indiferença, oferecendo uma devoção mecânica e utilitária, não é fraqueza circunstancial, meu irmão. É incoerência teológica diante do Evangelho. É você dizer-se compreendendo o amor de Deus e vivendo como aqueles que não foram alcançados por Deus. Por isso, nessa noite, o chamado do Senhor não é simplesmente para você compreender o amor, mas diante dele você se arrepender. Não para ajustar o seu comportamento, não simplesmente para você ter agora um método infalível para ficar firme na presença de Deus, mas para você ser constrangido diante do amor que perdura diante da sua frieza espiritual. Para você ser constrangido diante de um Deus que continua te amando, mesmo quando você pergunta, mas você nos ama por quê? Para você ser constrangido diante de um amor que perdura e te lembra de que graciosamente, por causa de Cristo, você permanece amado, separado e preservado para a glória do Senhor. Portanto, se somos amados e compreendemos isso, em arrependimento através de Cristo, nos voltemos a essa dependência para a glória do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.